E aí, pessoal, vocês sabem como funcionam direitos autorais? Então, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que eu mesmo, até poucas semanas atrás, não entendia muito, sabia o básico, mas não tinha aí um conhecimento muito aprofundado, e acaba sendo um assunto muito importante para quem produz conteúdo na internet. Eu tô falando de direitos autorais, o direito que autores têm sobre as suas obras. Como o assunto é muito extenso, esse vídeo ele vai ser dividido em várias partes. Vai ser aí uma subsérie dentro do Salvo Melhor Juízo. Então nós vamos ter vários vídeos falando sobre este assunto. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar para vocês exatamente o que é e quais as subdivisões do direito autoral, porque apesar de ser um ramo próprio do direito, o direito autoral ele tem aí as suas subdivisões, as suas peculiaridades. Não há com exatidão uma data de quando surgiu o direito autoral. Nas minhas pesquisas, o que eu consegui descobrir foi, por exemplo, que em 1572, Luís de Camões, por meio de um alvará concedido pelo rei Sebastião I, conseguiu proteção para sua obra Os Lusíadas, impedindo que outras pessoas prensassem, distribuíssem ou vendessem as suas obras sem a sua autorização. Apesar de intimamente ligado com o direito empresarial, o direito autoral é um ramo próprio do direito, ele é um ramo autônomo. Ele não tem nenhum tipo de dependência de outros ramos do direito. No entanto, o alcance, o espaço que ele ocupa dentro do universo jurídico ainda é um espaço muito pequeno, apesar de sim ele ter crescido bastante nos últimos 50 anos, por exemplo. O que causou aí um grande crescimento dentro desse ramo próprio do direito, que é o direito autoral, foi exatamente a evolução das mídias. Ou seja, quando nós tínhamos apenas a mídia impressa, o direito autoral ele atuava de uma forma. Conforme se foi abrindo um novo leque de mídias, o direito autoral ele teve que evoluir e ganhar cada vez mais espaço, até nós chegarmos hoje na internet, que é aí a grande área do direito autoral. Por quê? Porque na internet usa-se muita coisa, produz-se muita coisa e muitas vezes coisas que violam as regras do direito autoral. Então, hoje, o direito autoral ele tem um impacto muito grande, principalmente para quem produz conteúdo, como esse canal. Eu tenho que me ligar sempre no que eu estou colocando, na música que eu estou colocando, nas cenas que eu estou colocando, nos jogos que eu estou jogando, exatamente para evitar problemas com direitos autorais. Então aí, o direito autoral ele ganha muito espaço nos últimos 50 anos e hoje ele é uma peça fundamental do direito na internet. A proteção do direito autoral contemporâneo no Brasil, ela está basicamente em dois diplomas legais. O primeiro é a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 27, que diz o seguinte: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Bem, pessoal, o segundo diploma legal é a Lei 9.610 de 1998, que é a Lei dos Direitos Autorais. É a lei que regula, propriamente dito, os direitos autorais no Brasil. Em termos práticos, o direito autoral ele é ao mesmo tempo uma proteção às obras do autor, para que elas não sejam utilizadas de uma forma que o próprio autor não gostaria que elas fossem utilizadas, bem como ela é uma remuneração para o autor, já que ele depende das obras para sobreviver. Então, toda vez que você utiliza uma obra e não paga o direito autoral ao autor, você está tirando dele o que seria o seu sustento. Então, o direito autoral ele serve tanto para proteger a obra como para proteger o sustento do autor da obra. Assim, o direito autoral ele pode ser subdividido em três categorias. Duas nós vamos falar aqui. Uma talvez eu fale no final. O primeiro deles é o direito de autor, que é o direito que o autor exerce sobre as próprias obras. Ou seja, apenas ele pode permitir a reprodução, distribuição, aliteração e modificação das obras para fins comerciais, já que a ele é dado um interesse de caráter subjetivo, ou seja, um interesse pessoal em como aquela obra está sendo utilizada.
Nós temos aí então uma proteção moral e uma proteção patrimonial à obra e ao direito do autor sobre a obra. A segunda subdivisão são os direitos conexos, ou seja, são pessoas ou entidades que têm direitos sobre a obra, mas direitos aí inferiores ou direitos diferentes daqueles exercidos pelo autor. São aí as gravadoras, as editoras, os selos de publicação e também os intérpretes. Quando modificam a obra autoral, tem aí direitos conexos sobre aquilo que ele fez, sobre especificamente aquilo que ele modificou, aquilo que ele aliterou da obra original. E quais são aí os direitos conexos? Quais são aí os direitos que as gravadoras, produtoras, selos de distribuição têm sobre a obra autoral? Bem, eles têm dois direitos, o direito de reprodução e o direito de distribuição, desde que isso não viole o direito do autor. Ou seja, a gravadora, o selo de publicação, a produtora, eles têm direito de reproduzir a obra, eles têm direito de distribuir a obra, mas eles não podem fazer isso em desacordo com o autor. Se o autor diz que ele não quer que o livro dele, que o CD dele, que a obra dele seja, por exemplo, divulgada, distribuída e reproduzida na China, a gravadora não pode, por si só, distribuir aí por conta própria, distribuir e reproduzir a obra na China. Claro que isso vai depender dos termos que o autor tem com a gravadora, com a produtora, com o selo de distribuição em contrato. Isso sempre vai depender do contrato, por isso eu disse lá atrás que é um ramo correlato ao direito empresarial. Esses são contratos de prestação de serviço, são contratos empresariais e vai depender desses contratos. No entanto, de modo geral, caso não haja propriamente um contrato ou não haja uma cláusula específica no contrato quanto a isso, o direito do autor sempre vai prevalecer sobre o direito conexo. Como eu disse, existem 3 subdivisões. Direito do autor e direito conexo a gente já viu. E eu falei que uma eu vou deixar para depois. São os direitos autorais sobre programas e softwares de computação. Eles têm uma regulação própria, eles têm uma norma própria e a gente vai ver isso no episódio futuro. Bem, pessoal, esse foi um vídeo introdutório à nossa série sobre direitos autorais. Espero aí que vocês tenham gostado, porque esse é um assunto muito importante para nós, produtores de conteúdo do YouTube. Vai estar aparecendo agora aqui na tela 2 outros vídeos aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, assista esses 2. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante também do resto do nosso conteúdo. Bem, pessoal, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima!